Agora, vamos falar para você, trabalhador. A gente vem acompanhando as mudanças que o governo fez na relação entre patrão e empregado. E para explicar essa medida provisória, a repórter Bruna Maria conversa ao vivo com o advogado, que também é professor de Direito do Trabalho, Tiago Brito. Boa tarde, Bruna. Ei, George, boa tarde para você, para Ingrid, para todo mundo que acompanha. Boa terça-feira para todos. A gente sabe que essa pandemia do coronavírus trouxe uma série de mudanças na nossa vida e que o nosso trabalho não ia ser diferente, né? Essa crise toda gerou aí impactos na relação do trabalhador com a empresa, do trabalhador com o empregado. E essa medida provisória que foi aí adotada pelo governo, ela veio com a justificativa de ajudar o trabalhador para que não aconteçam demissões em massas, mas esses itens, esses artigos da medida provisória não foram muito bem aceitos pelos trabalhadores. A gente vai saber agora por quê. Quem já está aqui do meu lado é o Tiago Brito. Ele é advogado trabalhista, professor. Tiago, bem-vindo ao Tribuna Notícias, primeira edição. Estamos aqui cada um com seu microfone, distantes, para a gente conversar hoje com o pessoal que está em casa assistindo a gente, trabalhador, que está assustado com essa medida provisória. São muitas mudanças. Até ontem, por exemplo, existia a possibilidade, né, de cortar os contratos de trabalho por até 4 meses. Consequentemente, os trabalhadores não receberiam salário por 4 meses. Essa medida foi revogada, ou seja, o presidente voltou atrás, mas esse artigo, né, ele voltou atrás nesse artigo, mas a medida provisória continua a valer, né, Tiago? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, desde o último domingo, não se fala em outra coisa a não ser dessa medida provisória, que, sem sombra de dúvidas, veio para trazer grandes polêmicas, porque vai alterar em muita coisa o contrato de trabalho. Nós temos que entender que nós estamos passando por um momento de total calamidade, mas, acompanhado a isso, os trabalhadores estão aflitos com medo de perder os seus respectivos postos de trabalho. Com certeza. Olha, a gente pode começar a falar então, gente, sobre o teletrabalho, que já é uma mudança que está valendo para muita gente, pessoal fazendo o chamado home office, né? Trabalhando de casa, pelo computador, quem pode. Quem contraiu o coronavírus, doutor, e está trabalhando de casa, de home office, e aí? Ele vai continuar afastado? Ele vai poder trabalhar doente, por exemplo? Então, o contrato de trabalho, ele tem várias modalidades, dentre elas a modalidade telepresencial. É possível, já existe a previsão na nossa CLT e agora, né, com essa época de calamidade, muitas empresas optaram por deixar seus trabalhadores em suas casas, né, trabalhando nesse sistema home office. No caso, se um trabalhador ele foi colocado no sistema de teletrabalho e durante o teletrabalho descobriu que ele está com alguns sintomas da doença, aí ele entraria pelaquela regra que veio pela lei 13.979, agora aquela lei que veio para normatizar os trabalhadores, né, as pessoas, os brasileiros que vieram da China. Então ele entra naquela situação. Ele não vai trabalhar, porque ele vai estar amparado por essa legislação, sem prejuízo da sua remuneração. Perfeito. Agora, em relação à carga horária de trabalho, se eu estou trabalhando de casa, como é que meu patrão vai fazer para contabilizar as minhas horas? Eu vou receber por hora extra, por exemplo? Então, em relação ao teletrabalho, o teletrabalho já está previsto uma exceção à regra geral do controle de jornada. Isso está lá no artigo 62, inciso 3 da CLT, que prevê expressamente que esses tipos de trabalhadores que estão trabalhando no regime de teletrabalho, eles estão fora do controle de jornada. Até porque é muito complicado que o empregador consiga efetivamente controlar essa jornada de trabalho. Perfeito. Se eu estou afastada do trabalho, estou trabalhando de casa, eu vou continuar a receber o meu vale alimentação? Sim, todos os benefícios do contrato de trabalho permanecem intactos. Quando você está trabalhando no regime de teletrabalho, você está com o seu contrato de trabalho ativo e vai continuar recebendo todos os seus benefícios. A única diferença é que, ao invés de você prestar o serviço de forma presencial, você prestará da sua residência, né, do conforto da sua casa. Já tem muita gente, doutor Tiago, que está afastada do serviço, está preocupado. Esse período em que eu estiver afastada do meu trabalho, vai ser descontado do meu salário? Não. O período que você está afastado, como eu disse, no início do ano, foi promulgada uma lei
que para regulamentar toda essa situação dos trabalhadores que estão em quarentena, que os trabalhadores que estão em isolamento social, nessas situações o contrato de trabalho ficará interrompido, ou seja, o trabalhador não prestará efetivamente o seu serviço, mas sem prejuízo algum na sua remuneração. Perfeito. Agora a gente começa a falar das férias, né? Outro ponto que está bastante polêmico, teve muita mudança. Antes de tudo, é importante ressaltar para quem está em casa que home office, trabalhar de casa, é diferente de férias, né? Exatamente. Ele está trabalhando. Perfeito. Agora, quem já tirou férias esse ano, por exemplo, quem está voltando de licença maternidade, vai poder tirar férias agora, né? As férias vão poder ser adiantadas, mas depois esse trabalhador vai acabar ficando um período longo aí sem férias, né? Exatamente. Uma das medidas que foram tomadas é justamente essa, a possibilidade de você antecipar férias. Então pode ser que um empregador faça com que o empregado entre de férias, goze suas férias durante 1, 2, 3, 4 meses consecutivos e essas férias sejam antecipadas, ou seja, a partir do momento que ele já teria gozado essas férias de forma antecipada, lá na frente ele não poderia tirar novamente. E aí, essa galera que teve as férias adiantadas, muitas vezes vai sair de férias sem dinheiro no bolso, porque aquele 1/3 de férias não vai receber agora não, né, doutor Tiago? Exatamente. Em relação ao texto constitucional de férias, essa medida provisória também veio dizer que o empregador está dispensado de efetuar esse pagamento agora, de imediato. Não é que o empregado não receberá, ele receberá, mas no final do ano, juntamente com o seu 13º. Muito se falou essa semana também, nessa medida provisória, sobre a possibilidade de redução dos salários e das cargas, né, horárias das jornadas de trabalho em 50%. Explica pra gente, doutor, esse artigo está na medida provisória ou não está? Então, na medida provisória que nós estamos analisando, que foi promulgada, que entrou em vigor, né, no domingo, e até mesmo a de ontem, que veio alterar aquele artigo 18 que nós falamos, dentro dessa medida provisória não existe essa previsão de redução. Mas vale lembrar que a própria Constituição Federal, lá no seu artigo 7º, permite excepcionalmente uma redução temporária de salários, desde que haja participação sindical, uma negociação coletiva. Agora, essa semana pode ser que entrem novidades aí nesse assunto que a gente está falando. Caso exista essa possibilidade dos trabalhadores terem, né, essa redução salarial de jornada de trabalho, todos da empresa, por exemplo, podem ser afetados? Sim, durante essa semana ainda muita novidade está por vir. Então pode ser ainda que seja editada, né, alguma medida provisória nesse sentido. E nesse caso, todos os empregados estariam passíveis de terem os seus rendimentos reduzidos, se assim for determinado, for previsto, né, melhor dizendo, em uma possível medida provisória. Agora, doutor Tiago, o meu patrão, a minha empresa, pode adiar o pagamento do meu FGTS? Sim, nessa medida provisória já existe essa previsão. Então, pela medida provisória, o FGTS, o recolhimento do FGTS dos meses 4, 5 e 6 estão suspensos e o empregador só será obrigado a realizar esse pagamento a partir do mês 7. Isso ele pode fazer isso de forma parcelada e sem qualquer tipo de sanção, sem qualquer tipo de multa. Então, já existe a previsão dos meses de abril, maio e junho, o empregado suspender esse pagamento do FGTS momentaneamente e começar a pagar de forma parcelada a partir de julho. Perfeito. Eu vou pedir licença agora para você, doutor Tiago. A gente está falando dessa questão dos trabalhadores, mas com toda essa pandemia, os consumidores, nós também fomos afetados, né? As relações dos serviços que a gente já tinha fechado, por exemplo, viagens, festas, casamento, formaturas, tudo isso também mudou. Eu preparei uma reportagem sobre esse assunto que a gente vai conferir juntos agora. Comércios fechados, aulas interrompidas, eventos, viagens, a rotina dos capixabas e de todo mundo mudou. E a dos contratos de serviços fechados também. Essa é a hora que todo mundo deve usar o bom senso. Mas os direitos do consumidor não foram suspensos. O momento é difícil para as empresas e para quem fornece serviços, mas o que não pode é transferir os riscos dos negócios para os clientes. Em tempos de crise, o que não faltam são dúvidas. E para respondê-las, nós convidamos um advogado especialista em direito do consumidor que vai ajudar os amigos do TN. Então vamos começar com a pergunta da Ingrid. Bom, gente, eu paguei minha academia no plano trimestral antes disso tudo começar. E aí veio a determinação do governo de que elas vão precisar ficar fechadas por no mínimo 30 dias, até que tudo se normalize, né? E eu queria saber, enquanto consumidora, quais são os meus direitos, se eu tenho direito ao reembolso,
alguma outra prestação de serviço pela academia, porque muitas estão cedendo aulas online, mas não é todo mundo que tem interesse nesse tipo de interatividade, né? No caso da Ingrid, ela pode pedir o ressarcimento se ela não tiver interesse nessas aulas online ou então aplicativos de smartphones. Então, se ela não tiver interesse, ela pode pedir esse ressarcimento sem qualquer aplicação de multa, porque teve uma alteração na realidade fática. Então, mas assim, a melhor forma é tentar negociar, e se o aluno tiver interesse na aula online ou então no aplicativo, vai ser a melhor forma de resolver esse problema. Como é que fica a cobertura do plano de saúde? É o que o Rodrigo quer saber. O plano de saúde, ele é obrigado a cobrir o exame do coronavírus? O plano de saúde, ele é obrigado a cobrir o teste do coronavírus se o paciente tiver suspeitas ou provavelmente tenha sido infectado. Então, se ele apresentar algum dos sintomas, febre alta, tosse seca e diversos outros, e ainda tiver determinação médica para realizar o exame, o plano de saúde é obrigado a fazer. Nesse período, são muitas as denúncias de preços abusivos. Esse amigo do TN flagrou o pacote de arroz sendo vendido por mais de R$18. Olha o absurdo, pacote de 5 quilos de arroz. Como se não basta coronavírus matando, agora também tem um arroz. Em situações como a gente está vivendo hoje, infelizmente, a gente vê alguns fornecedores abusando da situação de calamidade e do desespero do consumidor. Então, se trata de uma prática abusiva, aumentar o preço dos produtos sem que tenha uma justificativa para isso. Se o fornecedor não demonstrar nenhum motivo para esse aumento dos produtos, aproveitando tão somente do desespero do consumidor, se trata de uma prática abusiva e uma prática ilegal, que pode ensejar até mesmo a cassação da licença de funcionamento do estabelecimento. E quem estava com passagem de avião comprada, viagem programada? Eu gostaria de saber como é que fica as pessoas, como no meu caso, que já tinham uma viagem programada, já tinham se organizado. A companhia aérea, ela pode devolver o dinheiro ou ela pode remarcar essas passagens, né? Eu terei que pagar alguma multa por isso? Eu gostaria de saber. Questão de passagem aérea. Teve agora a medida provisória que determinou a restituição. Se o consumidor tiver interesse no cancelamento, ele vai ter a restituição, mas vai incidir as cláusulas contratuais, como vai reter, por exemplo, taxas e multas. E essa restituição é em até 12 meses. Mas se ele quiser remarcar, ele vai poder remarcar em até 12 meses sem qualquer prejuízo. Apenas comunicar a nova data, e se a empresa aérea tiver disponibilidade nessa nova data, ele não vai ter nenhum prejuízo nesse sentido. Maurício estava fazendo um curso online, mas a plataforma não está funcionando. Logo no primeiro dia, muita dificuldade de acessar o painel. E na aula inaugural, além de ter um atraso de 1 hora, a aula foi simplesmente cancelada. O painel teve seu acesso várias vezes negado e milhares de alunos não conseguiram assistir à aula inaugural e ficou muito tempo o curso em instabilidade, deixando uma grande insatisfação para os alunos que acabaram de se matricular. Esses serviços educativos, as instituições de ensino, elas têm que se comprometer a fornecer todo o conteúdo programático. Então, se o telespectador tiver dificuldade em acessar as aulas, ou um problema no sistema do site, ele tem o direito a ser ressarcido, cancelar o contrato sem qualquer multa. O importante é que a instituição de ensino preste todo o conteúdo programático. Se tiver algum problema nisso, ele tem o direito de ser ressarcido. O advogado esclarece ainda que o que vale agora é o bom senso nas negociações para as duas partes. No momento que a gente está vivendo uma dificuldade em toda a sociedade, tanto o fornecedor quanto o consumidor tem que usar o bom senso para resolver todas essas demandas, porque a dificuldade está em ambas as partes. Então, negociar, usar o bom senso é sempre a melhor forma. É isso mesmo, gente. Isso vale para as relações entre os consumidores, os serviços prestados, fechados, e também para o que a gente estava falando aí no início do Vivo para os trabalhadores.
tem que usar o bom senso, mesmo aí com a medida provisória. A gente vai continuar nosso bate-papo aqui com o doutor Tiago Brito, que é advogado trabalhista. A gente recebeu agora uma pergunta de um amigo, de um telespectador do TN, que quer saber se as empresas, os patrões podem reduzir a jornada de trabalho e reduzir também os salários sem a participação dos sindicatos, doutor. E aí? Então, pela regra geral previsto na Constituição, existe a necessidade para que haja redução salarial da participação do sindicato. Apenas por meio de negociação coletiva, isso seria possível. Entretanto, existe um artigo 2º, um artigo na própria medida provisória 927, que é o artigo 2º, que prevê a possibilidade de acordos individuais se sobreporem a normas trabalhistas. Então, ao meu ver, existe uma pequena brecha nesse artigo 2º que, em tese, levaria a essa possibilidade. Entretanto, eu entendo que seria muito temerário. Então, o ideal seria buscar a participação sindical para evitar futuros problemas. Agora, inclusive, o senhor estava me alertando aqui que existe na nossa própria CLT, independentemente da medida provisória, um item aí que a empresa pode demitir por força maior, né? Explica pra gente como é que é isso. Então, exatamente. A própria CLT, no seu artigo 501, ela é bem clara ao dizer que o empregador ele poderá romper o contrato de trabalho, ou seja, romper o vínculo empregatício com esse empregado nos casos de força maior. E se isso acontecer, e nós estamos vivenciando uma situação de força maior, né, de calamidade pública, se isso ocorrer, existem alguns impactos graves em relação às verbas rescisórias. Por exemplo, um trabalhador que é demitido por força maior, ele não terá direito a receber, por exemplo, o aviso prévio. Então, ele não receberá o aviso prévio. As multas rescisórias também serão reduzidas pela metade. Ou seja, ao invés do empregador ter que pagar os 40%, pagaria apenas 20% de multa rescisória. Além disso, uma das coisas mais graves, talvez, é que esse trabalhador que é demitido por força maior, ele não terá direito ao recebimento do seguro-desemprego. Misericórdia, tem que ficar atento, hein, pessoal? Complicada essa situação. Sim. É difícil para os dois lados, né? Tanto para o trabalhador, tanto também para o lado do empregador. Tem que buscar sempre o bom senso. Doutor, nosso tempo se esgotou. Obrigado pelos esclarecimentos. Doutor Tiago, super didático. A gente sabe que é um momento de tensão para todo mundo, tem muitas mudanças acontecendo, mas o importante é buscar se informar e com a fonte certa. Obrigada pela participação, doutor Tiago. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigada, viu? Volto com vocês aí no estúdio. Bruna, excelente entrevista. E você, agradeço aí o Tiago Brito também, excelente advogado trabalhista. E olha como você finalizou, misericórdia. É difícil, misericórdia. Né? Ouvir tudo isso, a gente achava que era uma medida provisória. Suspendeu lá os 4 meses, que não vai receber salário, tá tudo bem, não. Os detalhes ali da medida provisória são bem drásticos mesmo para todos os trabalhadores.